Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema importante que nos foi ensinado pelo próprio Jesus, o cuidado com o que ouvimos. Em um mundo repleto de vozes e influências, é crucial discernir o que é verdadeiro e benéfico para a nossa jornada. Jesus nos alertou sobre a importância de ouvir sua voz e seguir seus ensinamentos. Neste vídeo, vamos explorar essa advertência e descobrir como podemos aplicá-la em nossa vida cotidiana. Prepare-se para uma reflexão enriquecedora e uma visão renovada sobre o poder da escuta atenta. Mas antes, dá aquela força para nosso canal, curte o vídeo, se inscreva, ative a notificação para receber mais conteúdos como esse, que pode mudar a sua vida. Vamos começar! Jesus nos advertiu para termos cuidado com o que ouvimos. A condição fundamental para pertencer ao povo de Deus ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é ouvir e obedecer à sua voz. No Novo Testamento, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." João, capítulo 10, versículo 27. Nas antigas pastagens comuns, o pastor simplesmente chamava com sua voz característica, e uma ovelha saía das outras, seguindo-o. As ovelhas são especialistas em discernir a voz do seu pastor. Os líderes religiosos queriam que Jesus falasse de forma clara. E aqui ele falou de forma mais clara do que eles provavelmente gostariam. Ele já havia dito a eles que eles não eram verdadeiros pastores. Agora Jesus lhes diz que eles nem mesmo eram verdadeiras ovelhas, porque as ovelhas do Messias acreditam e ouvem sua voz. Há uma história de um viajante escocês que trocou de roupas com um pastor de Jerusalém e tentou guiar as ovelhas. Mas as ovelhas seguiram a voz do pastor, e não suas roupas. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma encosta perto de Jerusalém. O pastor adormecido acordou ao perceber que o rebanho estava sendo levado embora. Ele não conseguiu recuperá-las à força, então chamou o rebanho com seu chamado característico. As ovelhas ouviram e voltaram para o verdadeiro dono. Os soldados não conseguiram impedir as ovelhas de retornarem à voz do seu pastor. As outras ovelhas não conseguiam entender sua voz, pois não as conheciam e não as seguiam. Para convencer os líderes religiosos de que eles não eram suas ovelhas, Jesus descreveu as características de suas ovelhas. Primeiro, elas ouvem sua voz, encontram satisfação e estão em seu elemento quando se sentam a seus pés para ouvir sua palavra. Em segundo lugar, elas o seguem, submetendo-se à sua orientação, obedecendo a todos os seus mandamentos e conformando-se alegremente ao seu espírito e exemplo. Essa exigência não muda em nenhuma era ou dispensação. Agora refletiremos mais sobre o que significa ouvir a voz de Deus. Jesus disse duas coisas nos evangelhos em diferentes momentos. Ele disse: "Tende cuidado no que ouve", e depois disse: "Tende cuidado em como ouve." Vamos examinar essas duas declarações e ver o que elas nos dizem. No primeiro caso, no que ouve. Está em Marcos capítulo 4, versículos 23 a 25, onde Jesus começa dizendo: "Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça." Entendo que isso significa que se alguém tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, que ouça. Não nascemos naturalmente com a capacidade de ouvir a voz de Deus. Isso precisa ser comunicado a nós pelo Espírito Santo. É algo que precisa ser cultivado. Jesus continua dizendo: "Tende cuidado no que ouve, com a medida que usardes, vos será medido, e ainda vos será acrescentado. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Aqui, Jesus apresenta três princípios. A habilidade de ouvir, ou seja, ouvir a voz de Deus, é um requisito essencial. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em segundo lugar, ao ouvir a coisa certa, aumentamos nossos recursos espirituais. Jesus diz: "Ao que ouve, será dado mais." Marcos capítulo 4, versículo 24. A mesma medida que usamos para ouvir é a medida que Deus usará para se dar a nós. Quanto mais nos entregamos para ouvir a voz de Deus, mais Ele se dará a nós. Em outras palavras, determinamos a medida em que Deus se dará a nós pelo quanto o ouvimos. O terceiro princípio é que diminuímos nossos recursos espirituais ao ouvir errado ou ao não ouvir, e finalmente nos tornamos espiritualmente falidos. Jesus diz: "Pois ao que tem, se lhe dará,
e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, versículo 25. Há cristãos que parecem estar falidos, mas em anos anteriores estavam cheios das bênçãos do Senhor. O que os levou à falência foi a perda da habilidade de ouvir. Eles pararam de cultivar essa habilidade e começaram a ouvir coisas erradas. Eles cortaram Deus e abriram-se para fontes negativas e destrutivas que os arruinaram espiritualmente. Em segundo lugar, como ouve, Jesus também nos diz para termos cuidado em como ouvimos. Ele nos diz: tende cuidado em como ouve, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que ele pensa ter lhe será tirado. Lucas capítulo 8, versículo 18. Aqui também encontramos o mesmo aviso severo. Como nos abrimos para ouvir a Deus determinará como ele se dará a nós. Mas se excluirmos Deus ao ouvirmos de forma errada, então nos tornaremos falidos. Jesus repete o mesmo princípio: aumentar ou diminuir de acordo com o que ouvimos e como ouvimos. Quero mencionar outro princípio sobre ouvir. Devemos aprender o que aceitar e rejeitar. Em Jó 12, 11, há uma declaração muito apropriada. Porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova a comida. Todos sabemos que quando colocamos algo amargo ou desagradável em nossa boca, não o engolimos, mas o cuspe fora. O que essa declaração em Jó diz é que nossos ouvidos devem fazer o mesmo com o que ouvimos. Quando ouvimos algo amargo ou destrutivo para nossa fé, não devemos aceitá-lo, devemos rejeitá-lo. Assim como a língua prova a comida, o ouvido prova as palavras. Quando você ouve um pregador ou qualquer pessoa falando, faça como quando come peixe. Engula a carne e cuspa os ossos. Se engolir os ossos, vai se arrepender. Essa é minha simples aplicação do que Jesus quis dizer quando falou: tende cuidado em como ouve. Deixe entrar o que é certo, mas exclua o que é errado. Aqueles que permitem o errado se arrependerão. Outro princípio relacionado a ouvir é declarado em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa é uma verdade tremendamente importante. A fé vem pelo ouvir. Não é necessário ficar sem fé. Se você não tem fé, pode obtê-la. Como você a obtém? Ouvindo a palavra de Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus e, através dela, a fé virá. Quero enfatizar isso. A fé não nasce apenas de ouvir, mas a incredulidade também nasce de ouvir. Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 a 18, onde aconselha Timóteo sobre como levar uma vida cristã vitoriosa. Paulo diz que se você quiser manter sua fé, não deve ouvir fofocas malignas ou pessoas como Himeneu e Fileto, que espalham doutrinas falsas. Se você continuar a ouvir, isso entrará em seu coração e minará sua fé, assim como um câncer ataca a carne saudável. Em vez disso, cultive a prática de ouvir corretamente, tanto no que você ouve quanto na maneira como ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como uma salvaguarda lógica, escolha seus amigos e colaboradores cuidadosamente, pois eles serão as pessoas que você mais ouvirá. Você vai querer ouvir pessoas que têm algo bom a dizer, não algo que destrua sua fé. Segundo, Coríntios 6, 14, diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Não se conecte com pessoas cuja linguagem e comportamento são malignos, pois isso o envenenará mentalmente. Por outro lado, Paulo, em Timóteo, diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Segundo, Timóteo capítulo 2, versículo 22. Em outras palavras, se alguém quer buscar coisas boas, deve fazê-lo na companhia certa, com pessoas que invocam o Senhor de coração puro. Agora, o que farei?